Olha só, eu estava conversando com uma curadora lá no meu Instagram, no meu direct, estava me contando de um momento extremamente desafiador que ela estava passando na própria vida. E hoje eu quero conversar com você, analisar todos esses acontecimentos que estavam se manifestando na vida dessa curadora e como que nós revertemos então essa situação. E com certeza você vai poder encaixar o ensinamento de hoje, desse vídeo de hoje, na sua própria vida, para poder manifestar bênçãos, para poder transformar uma situação que parece extremamente difícil de encontrar solução. Se você tem algo assim na sua vida hoje, esse vídeo é para você. E olha só, eu chamo de curador e curadora as pessoas que comigo lá no Instagram formam essa grande família e eu chamo carinhosamente cada um deles de curador ou curadora, para que a gente possa nos lembrar constantemente que nós estamos aqui nesse planeta para curar a nós mesmos e depois curar o mundo à nossa volta. Mas o que estava acontecendo então com essa curadora? Ela havia se mudado recentemente para uma cidade completamente nova, sem amigos, ela é professora universitária e havia sido convidada para dar aula então nesse novo polo que abriu nessa nova cidade. Ela passou por uma cirurgia e ela teve 20 pontos. Desses 20 pontos, um único ponto na sua barriga não estava fechando. E ela, com dificuldade de locomoção, e que foi aumentando cada vez mais, porque esse ponto estava infeccionado, ele estava inflamado. E nada fazia, então, esse ponto curar. Ela não conseguia fazer as atividades de casa, como fazer comida, como limpar a casa, passar uma vassoura na casa, porque ela tinha que proteger bastante o ponto dela, que estava ali próximo da região do umbigo. Se não bastasse tudo isso, ela estava sem luz na casa dela, porque a empresa de energia não tinha ido ligar ainda a luz dela e já haviam passado então 2 semanas sem energia na casa, sem luz na casa, com pontos, e ela estava passando também por dificuldades financeiras porque não estava conseguindo trabalhar em outras coisas que ela faz, paralelas ao trabalho como professora. Parece que só o salário dela como professora não é suficiente para manter todas as despesas e manter o padrão de vida. Ela tem um filho, então ela não estava conseguindo fazer esse outro trabalho paralelo para que ela pudesse aumentar a renda dela. Então ela estava começando a passar por problemas graves, sem luz, com um ponto que não cicatrizava numa área extremamente sensível e com poucos recursos financeiros. Então ela viu um vídeo aqui no canal sobre a técnica RIPA e começou a fazer a técnica RIPA e teve então alguma melhora. Ela percebeu que o ponto começou a secar, ela percebeu que o dinheiro começou a fluir com maior facilidade na vida dela do que estava fluindo antes, e ela começou a perceber que ela tinha força sim para mudar a vida dela, para começar uma transformação na vida dela. Ela voltou então a não conseguir se movimentar e já estava chegando então na 3ª semana sem a energia. E olha só que coisa mais interessante, quando a equipe de energia foi na casa dela para poder ligar a luz, ela descobriu que o apartamento não tinha as caixas, não tinha caixa para poder fazer a ligação da luz, ela teria que organizar tudo isso junto com o proprietário do apartamento. Ou seja, ela ia ficar ainda mais um grande período sem essa luz e estava ficando tudo muito difícil. Imagina, sem luz, no escuro, sem conseguir se movimentar direito e ainda extremamente preocupada porque estava então sem dinheiro. E quando eu falo sem dinheiro é porque além de não estar fazendo, eu me lembrei disso agora, além de não estar fazendo o trabalho extra, parte do salário dela, grande parte do salário dela, foi para cobrir essa cirurgia que ela havia feito. Então, as reservas dela tinham acabado e uma parte do salário que ela recebe como professora foi direcionado para cobrir então essa cirurgia. Ela estava lá sem grana, no escuro, passando aperto e sem saber como resolver essa situação. Fez a técnica RIPA, logo em seguida os problemas voltaram. E a grande questão é, por que esses problemas voltaram? Porque uma ferida que estava se curando voltou a voltar no estado doente. Por que o dinheiro que estava entrando voltou a ser escasso? O que estava acontecendo? Curador e curadora, muita atenção nesse ensinamento que eu vou passar agora, que é um ensinamento extremamente antigo, dos antigos sábios da humanidade,
e que nos contam sobre a verdade da vida. O que os sábios nos contam sobre a verdade? A verdade se manifesta em 3 níveis na nossa existência e também em todo o universo. E é por isso que o número 3 carrega tanto poder, tanta força, porque é no número 3 que vem a verdade. O número 3 ele é carregado de uma força poderosa do universo e nós vamos descobrir agora que a verdade, a totalidade da verdade, só se manifesta através do número 3. A verdade que se manifesta no nível 1 é de uma pessoa que não quer pensar. Ela não quer ter o trabalho de ser a geradora da sua própria luz, a geradora da sua própria vida. Ela não quer assumir os controles da própria vida. Muitas vezes, essa pessoa não sabe nem como assumir o controle da própria vida ou tem muito medo, e aí ela busca a verdade, então, em outra pessoa. Ela compra a verdade de outra pessoa como sendo a dela própria. E lá na frente, se algo der errado, ela vai colocar a responsabilidade daquele erro sobre os ombros de outra pessoa. Combinado? Deu para entender qual é o nível dessa primeira verdade? Olha só, quando a gente traz isso para o nosso relacionamento, a gente percebe que num relacionamento amoroso, que está vibrando na verdade do número 1, as pessoas têm um que é o dominante, uma pessoa dominante, e uma outra pessoa que é uma pessoa que gosta de ser dominada, gosta de ser comandada. Então, nesse relacionamento, a pessoa não escolhe o que vai comer, ela não escolhe qual filme vai assistir, ela sempre coloca a decisão no ombro do outro. E se o filme for ruim, ela culpa o outro que escolheu aquele filme. Se a comida não for boa, se o restaurante não for bom, a culpa é do outro que escolheu e ela simplesmente foi acompanhando. Tá? Então, essa é a verdade no nível 1. A verdade do número 2, curador e curadora, é a verdade que envolve o questionamento. A pessoa decide então questionar a si, questionar o outro, questionar os líderes, questionar os liderados, questionar a verdade, questionar a mentira. O negócio dela, na verdade número 2, é questionar tudo e todos. E assim, ela não encontra com a própria verdade. Ela está sempre com uma certa ansiedade, porque ela questiona tudo o tempo todo e ela não toca a verdade, ela está sempre questionando. A ciência que nós conhecemos hoje, a forma como que a humanidade lida com a ciência, ela está na verdade número 2. Por quê? Um artigo científico, uma pesquisa, um estudo científico fala sobre algo, cria uma teoria sobre algo, comprova algo. Em seguida surgem várias outras teorias, vários outros estudos que comprovam o oposto ou algo diferente daquilo que um artigo científico foi provado. Ou seja, a ciência só questiona e ela não tem uma verdade absoluta, ela não toca uma verdade. Perceba que no nível 1, a pessoa não quer ser a geradora da própria verdade e ela aceita a verdade que vem. No nível 2, a pessoa passa a questionar, mas ela questiona tudo, inclusive a verdade, a mentira, ela mesma, o mundo interior, o mundo exterior, e ela está ali focada sempre no questionamento. Quando a gente traz isso para o relacionamento, para ficar um pouco mais claro, são duas pessoas que têm as suas individualidades. O parceiro número 1 e a parceira número 2 têm as suas individualidades muito bem definidas e essas individualidades não podem interferir uma na outra. A pessoa tem um trabalho, a outra também, ela tem uma rotina e uma vida, a outra também, e elas fazem um acordo, não é um casamento. É um casamento na vista de muitas pessoas, mas na verdade é um acordo, é quase uma sociedade. Não é exatamente o amor, porque nós vamos ver que o amor verdadeiro só se manifesta no nível 3 da verdade, a gente vai entender muito bem o porquê. Ter a sua individualidade no relacionamento é extremamente importante. O problema é quando só isso é o que existe no relacionamento. Quando só a individualidade de cada um é o que vale. Não há interação desses dois seres para formar uma terceira entidade, que seria o amor. Então, aqui nós estamos falando de um foco total e exclusivo na individualidade e no questionamento. E não podemos interferir uma coisa na outra. E viver dessa forma é extremamente difícil, extremamente cansativo, porque a pessoa não toca a verdade. Ela não tem um momento de descanso, ela está sempre questionando, ela questiona as várias possibilidades, ela quer se abrir para todas as experiências possíveis, ela quer se abrir para tudo que o universo tem para lhe oferecer, mas ela vai sempre se questionando,
se está certo, se está errado, se eu for por esse lado, qual é o resultado, mas e se eu abrir o meu leque de opções? E como eu disse, isso tem uma certa relevância, tem uma grande importância, mas quando nós estamos só nessa atividade de questionar e de experimentar tudo, absolutamente tudo que o universo nos traz, nós começamos então a adentrar numa certa zona de sofrimento. Mas nós não conseguimos chegar na verdade número 3 sem passar pela 1 e sem passar pela 2 e conhecer cada uma delas profundamente. Agora que vem a verdade número 3. É agora que nós vamos descobrir como manifestar bênçãos na nossa vida. É o seguinte, a verdade número 3, ela é a junção da verdade número 1 com a verdade número 2. Essas duas verdades se juntam e formam uma terceira e grande verdade. Como assim, Felipe? Olha só, a pessoa ela toca a verdade, ela identifica no coração dela qual é a verdade dela, ela toca aquilo e ela muda a vida dela, ela comprova que aquilo é verdade, então ela tem agora uma verdade na qual se agarrar, que na espiritualidade nós chamamos de luz, de Criador. Por quê? O Criador é imutável, ele não muda. Quando tudo está um caos, a gente agarra naquilo que é imutável, que não muda. E todo o caos, então, passa a ser externo. Por dentro, nós estamos em paz. Por dentro, nós estamos vibrando na alegria e na felicidade da vida, de estar no jogo da vida. Então, a pessoa toca a sua verdade, ela absorve aquilo como verdade e ela sim questiona, mas ela questiona o quanto ela está abraçando a própria verdade. O quanto ela mergulhou de fato naquela verdade, o quanto ela está atuando dentro da própria verdade a ponto de transformar toda a própria vida. Perceba que o questionamento agora não é mais sobre a verdade dela, é sobre a atuação dela sobre a verdade que ela tocou. E o que isso nos fala sobre a cocriação? Como que nós podemos manifestar milagres na nossa vida com esse ensinamento dos antigos sábios? Olha só, quando você toca a sua verdade, quando você identifica qual é a sua verdade, você passa então a se questionar se você está abraçando, mergulhando profundamente nessa verdade. No caso dessa curadora, a gente trabalhou bastante isso, porque quando eu disse para ela, olha, quando você teve uma cura através da técnica RIPA, quando você acessou a prosperidade na técnica RIPA, era para que você abraçasse isso como verdade, como uma verdade absoluta dentro do seu coração, porque a luz está pronta para te fornecer tudo aquilo que você precisa para ser extremamente feliz. E ela mostra isso e prova isso para você. E aí é nesse momento em que você abraça a luz com todo o poder do seu coração e a transforma numa certeza absoluta dentro de você. E aí você mergulha mais fundo e você se entrega. Isso é o amor. Você se entrega àquela verdade e se questiona se você está se entregando para, por exemplo, uma técnica que tem lastro na luz. Você se questiona se aquilo está de fato transformando a sua vida, mas porque você sabe que a espiritualidade transforma. Você já sabe no fundo do seu coração que a luz existe para transformar a sua vida, para colocar no seu caminho aquilo que você precisa para ser extremamente feliz. Então, essa é a sua verdade. E o questionamento é, eu estou me entregando de corpo e alma? Eu estou de fato acreditando no ponto da certeza absoluta? Quando eu trouxe esse ensinamento para ela, e foi difícil, nós passamos mais ou menos 3 horas no telefone para que ela pudesse entender os pontos em que ela estava ali soltando. E era muito engraçado, porque ela falava assim, Felipe, eu sou grata, eu trabalho muito a gratidão na minha vida. Eu digo para mim mesmo e para o meu filho, filho, nós estamos sem luz, mas nós temos água, nós temos comida, nós temos, a gente conseguiu puxar uma energia de uma extensão para poder carregar nossos celulares, a gente tem muita coisa para compensar aquilo que está ruim. E aí eu lembrei para ela, olha, quando a gente olha isso de fora, quando a gente analisa essa fala de fora, a gente entende que ela está dizendo o seguinte, para ela própria, para o ser interno dela. O que ela diz? Tem uma grande merda acontecendo aqui, mas eu vou suportar isso que está acontecendo de ruim, porque tem algumas coisas boas em volta. Mas ela evidencia o foco de todo esse pensamento, de toda essa fala, é a coisa ruim que está acontecendo, que é estar sem luz, que é não conseguir acessar a cura, mesmo com os tratamentos médicos. E ela foi entendendo que ela não estava de fato sendo grata, que ela não estava abraçando a verdade e que ela estava duvidando da própria verdade. Será que a luz tem essa força? Será que a técnica RIPA tem essa força? Será que a espiritualidade tem essa força? Será que isso é para mim? E ela ainda falou o seguinte,
que ela acredita na luz, ela acredita na espiritualidade, que ela acredita na força de todas essas técnicas espirituais, mas que ela acredita que não funciona para ela. Ou seja, ela está questionando verdade nível 2. Então, nessa ligação, a gente conseguiu fazer com que ela acessasse a verdade nível 3. E sabe o que aconteceu 2 dias depois dela acessar a verdade nível 3 e trabalhar a técnica RIPA, falar as 4 frases? E se você chegou aqui nesse vídeo de gaiato no navio, eu vou deixar aqui ou aqui. Eu tenho quase certeza que é aqui que fica o card. Eu vou deixar um card para você poder aprender a técnica RIPA, aprender as 4 frases dela, se você é novo aqui no canal. E se você é novo, por favor, se inscreva aqui no canal. Então, depois dessa ligação, 2 dias depois, a luz dela conseguiu ser ligada, o ponto começou a sarar, a ponto de já marcar o dia de tirar aquele ponto que já vinha se arrastando por meses e meses sem fechar, e ela conseguiu então restabelecer a saúde, restabelecer a harmonia e restabelecer a prosperidade. Tudo porque ela abraçou a verdade e ela passou a questionar se ela estava mergulhando tão fundo a ponto de transformar a própria vida, sempre com lastro na sua verdade. E aí, como que você usa isso para transformar a sua vida? Você está abraçando a sua verdade? Primeira coisa, qual é o nível de verdade que você se identifica hoje? É a verdade no nível 1, em que você busca um salvador, busca alguém para te mostrar o caminho porque você tem medo de errar, você talvez acredita que você sozinho não vai conseguir, que você sozinho ou sozinha não tem a conexão com a luz e precisa de um intermediário. Essa é a verdade nível 1. A verdade nível 2 é aquele que questiona tudo a todo tempo, questiona se ele consegue, questiona se aquilo é verdade mesmo, se ele está dedicando tempo a algo que não vai ser produtivo, e se questiona sem parar, e o foco é em questionar. A verdade que essa pessoa encosta, a verdade que ela tem para ela é o do questionamento, é a do questionamento constante. Você está na verdade nível 2 ou você está na verdade nível 3, em que você toca a verdade, você traz ela para o seu coração, ela sai da cabeça e vem para o coração, e aí você utiliza toda essa força da certeza absoluta para se direcionar para ela, para transformar a sua rotina, para transformar os seus hábitos, para adotar esse estilo de vida que abraça uma verdade. Qual desses 3 níveis você está? Lembrando que você não chega no nível 3 sem passar pelo 1 e pelo 2. Então, estar em qualquer um desses 3 níveis faz parte do processo. Não há certo e não há errado. Agora, quando nós estamos no nível 3, é quando a gente adentra, então, a frequência da certeza absoluta e nós conseguimos transformar a nossa vida. Nós conseguimos colocar os milagres para acontecer. Coloca para mim nos comentários, por favor, qual é a verdade que você se identifica hoje e como que você vai fazer para poder adentrar na verdade nível 3. E eu já te dou uma dica. A técnica RIPA, ela vai te colocar na verdade nível 3, porque na medida em que você vai fazendo a técnica, ela vai te contando na sua mente, através de insights poderosos da luz, o que você está fazendo de errado. Quais são suas crenças limitantes que estão impedindo você de manifestar os seus sonhos? Quais são as dores, as feridas, os rancores que você precisa colocar à luz e trabalhar para que você possa se limpar? A técnica RIPA vai te mostrar tudo isso, para que você possa adentrar a verdade nível 3 e transformar toda a sua vida. Curador e curadora, eu desejo que você adentre a sua verdade nível 3, que você encontre a sua verdade, que você faça as suas limpezas, que você faça a sua harmonização e que você possa então manifestar milagres grandiosos na sua vida. E lembra o seguinte, faça a técnica RIPA para você, com o seu nome todas as manhãs. Isso é lei. Então você vai lá e fala o seu nome iluminado e faz as 4 frases da técnica RIPA. À tarde ou à noite você utiliza para desejos, para a manifestação daquilo que você quer. Combinado? Deixa para mim nos comentários se você chegou até aqui no vídeo e coloca #SouUmCurador para eu saber quem chegou até aqui no final do vídeo. Um grande abraço, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.